vazio dentro de você que nada preenche. É uma solidão que ninguém entende. É um momento de desespero que a gente não consegue gritar. A palavra pânico deriva da palavra Pan, que é um deus grego, e que diz respeito a tudo. Um estado de alerta que o sujeito está a qualquer situação pronto para ter uma reação fóbica. Em mim, ela se manifesta vindo, por exemplo, de baixo para cima, uma coisa assim muito... Parece que está esquentando todo o sangue da gente. E aí, na sequência, já começa meio que a adormecer, você sente adormecimento de face, adormecimento de braço, e aí você já acaba confundindo com estou tendo um infarto. Eu não tinha vontade de sair de casa, né? Só ficava fechada, no escuro, de pijama, não tinha vontade de comer, de falar, de conversar, de ver as pessoas. Nada tem cor, nenhuma expressão tem cor, nada tem beleza. Pode ser o momento mais bonito para você, ele não tem graça. Então eu acho que o mundo... ele perde a cor, e perde os tons, e perde cheiro, perde gosto quando você não está bem com ele. Você espera pessoas absolutamente centradas, que resolvam todos os seus problemas, que sejam totalmente independentes. Essas pessoas é que são valorizadas, não é? Então as pessoas que têm qualquer faceta que não atenda a isso, elas tendem a ser pessoas pesadas para o outro. Ele se fechar, ele não querer fazer alguma coisa, não quero, então para mim foi complicado eu entender e aceitar. Ela falava aquilo com um sentimento e chorava e falava: mãe, eu quero me curar, eu não sou assim, eu não quero ser assim. Nunca houve esse problema de desmaio, comigo pelo menos não. Mas você tem essa sensação do desmaio, de que você vai perder o controle do seu corpo. Realmente não é nada legal, assim, as sensações são muito ruins. O sujeito não consegue mais dirigir ou viajar ou, enfim, se locomover, né? Por quê? Justamente porque o sujeito tem a sensação de que ele está perdendo a direção. Então, a direção aí é um significante, como tal, significa que o sujeito perde o controle do volante da sua vida. Mas a gente tem medo de que aquela situação volte, porque aquilo a gente não tem controle. Não tem controle. E você perder o controle da sua vida, do seu sentimento, é a pior coisa que tem. Então eu tenho medo todos os dias. As pessoas começam a desistir das outras pessoas, porque elas se fecham. E elas falam não uma vez, 2, 3, várias vezes. As pessoas desistem. Então ele ficou sem amigos. O sentimento de amor, ele não existe por nada nem por ninguém. Não que você deixe de amar as pessoas, mas você para de olhar um pouco para o lado bom das coisas, para de olhar que você tem uma família que te ama, que você tem amigos próximos. Que você se cansa de tentar ajudar aquela pessoa. Por isso que depois você acha que aquilo é um chilique, tá? Então é uma reação natural do familiar, não é que o familiar é mau, né, ou não gosta daquela pessoa, é uma reação natural, que tem que ser compreendida pela própria pessoa que tem o problema. Queria, viver meu mundo lá, ficar só eu. Será que eu não fui muito amiga? Muitas vezes eu podia estar mais do lado e precisava trabalhar. Então existe um pouco de culpa. Falei, acho que eu vou precisar ir no médico. E aí ela falou pra mim: mãe, você sabe que você não precisa ir. Você sabe que você pode controlar isso e que você vai chegar lá no médico, a gente até te leva. Para cada indivíduo que
que eu trato, que eu investigo e que eu avalio, eu vou procurar o início do problema conforme a história de vida dele. Então, pode ser um início de problema que eu chamaria de psicológico, por exemplo, um trauma, um medo, alguma coisa assim. Como eu posso encontrar em uma outra pessoa o início do problema, uma doença? Não é fácil. Mesmo você tendo a certeza que não é que é da sua cabeça, é que a coisa está acontecendo ali, que você está sentindo e que realmente não é um aneurisma, não é um AVC, não é uma parada cardíaca, não é nada disso, você tem que ter certeza que não é, porque senão você não consegue dormir. Parece que a gente passa a conviver com aquilo e ser igual, porque você quer entender o que ela está passando para poder ajudar. Você quer se pôr no lugar, no caso, acho que como mãe mesmo. Ele é falado pelo sintoma. O sintoma fala por ele. E é preciso que ele possa falar a partir deste lugar no qual ele é falado. Embora ela não conversasse, ela se fechou e não conversava, fazia tudo por escrito, ela seguiu direitinho as instruções. É difícil mesmo você dar um rótulo para uma coisa ruim. Dar nome para síndromes, dar nome para medos, para depressão. As pessoas conseguem criar uma identidade psíquica para o seu sofrimento, colando-se a um rótulo, a uma categoria psiquiátrica. Então, ele próprio já chega com o diagnóstico. Ora, o que está acontecendo aí? Uma farsa? Uma simulação? Sim, é uma simulação. O que não quer dizer que esse paciente não esteja sofrendo. Então, se você comenta, não estou bem, eles já falam, e aí, você está com remédio aí? Você quer tomar o remédio? Você quer que eu pegue o remédio? Então já começa toda, né, aquela tentativa de ajuda para que você realmente não tenha uma coisa assim muito forte naquele momento, porque normalmente você acaba estando em lugares que não confortáveis para que você passe mal, né? Se o sujeito toma o seu sintoma como um enigma, ele vai ter que decifrar esse enigma. Tem uma mensagem cifrada ali que ele precisa decifrar. E se ele não decifrar essa mensagem, ele é destruído. Tal como a esfinge que propunha ao passante, né, o enigma, e dizia: decifra-me ou devoro-te. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão sendo devoradas. O estado de desamparo social é a marca dos nossos tempos. Pelos meus cálculos depois, eu fiquei em torno de 2 horas sentada numa sarjeta, chorando e não conseguia falar com ninguém. Uma que ninguém se prontificou a ajudar também, numa cidade desconhecida, ninguém te conhece, ninguém se prontifica. E outra porque eu também não deixava ninguém chegar perto de mim. Eu fico assim muito preocupada com as pessoas que estão começando agora e que não estão conseguindo ainda diagnosticar isso e achando que são outras coisas, não indo talvez no médico certo para tentar resolver essa questão. Sozinha e só com remédios não dá, você não consegue. Então você usa uma medicação para que diminua as respostas de ansiedade, de tal forma que daí a terapia entra. O que a terapia faz? A terapia vai pedir para que essa pessoa se exponha na situação, não é que fuja da situação. Se você está deprimido, toma um antidepressivo, a depressão baixa, mas ela está ali, ela vai aparecer. Do ponto de vista do consumo, vamos chamar assim, né? O paciente psíquico, ou seja, o sofrimento psíquico, o sujeito que tem sofrimento psíquico, ou seja, todos nós, sem exceção, né? Ele é um consumidor ideal. Porque você acaba tendo a segurança naquele remedinho, que tem que estar sempre dentro da sua bolsa, entendeu? Porque senão você não se sente segura, infelizmente é assim. A minha irmã também, que é a minha melhor amiga, sempre falando: busque ajuda, larga a mão de ser cabeça dura, vai atrás de um médico, vai tomar um remédio que seja. Eu sou contra a tomar medicações, então na minha cabeça não entrava essa possibilidade.
nas minhas sensações que eu tenho, quando eu tenho a síndrome, eu acho que se eu estiver em casa é pior. Porque daí eu vou estar em casa sozinha, né? E você fica meio perdida nesse momento. Não é sem motivo que as pessoas haverão de, num dado momento das suas vidas, buscarem uma crença religiosa, porque, bom, eu tinha um professor que dizia: para que serve Deus se ele não prometesse a eternidade? Para que serve a religião, qualquer religião, se ela não prometesse a vida eterna? E umas 3, 4 vezes ela falava para mim que ela fazia muita oração, ela pedia muito isso em pensamento, quando ela não conseguia, para Deus curar ela. Então ela tinha essa confiança nisso. Procuro ver outros caminhos, assim, para não cair numa depressão de novo, né? Ou talvez trazer o pânico de volta também. Um trabalho que consiste em desconstruir essa identidade psicopatológica para que o sujeito reconheça que o seu sofrimento é um sofrimento derivado de um estado de angústia. Conforme eu ia nos médicos, eles falam que é por causa da separação dos meus pais. Que por causa disso começou a refletir tudo na adolescência, né? Eu acho que a causa de tudo isso é emocional. Na minha crise, ela desencadeou em vários momentos de estresse. Eu já tive depressão também, é um histórico da minha família, mulheres da minha família sempre tiveram. E sempre foram momentos que desencadeiam. Quando tá tudo bem, pode acontecer, porque às vezes vem uma depressão do nada, você não tem motivo na vida, tá tudo bem, a família tá bem, o trabalho tá bem, o dinheiro tá bem, a saúde tá bem, mas ela vem. Eu acho que é a resposta de coisas da vida dele de não aceitação, de coisas que ele deixou de viver, deixou de acreditar, de ser. Tem cura? Se você entender a cura nessa perspectiva de permitir que o passado passe, sim. Agora, se você entende cura no sentido médico, da tradição médica, não tem cura. Não, eu acho que não existe cura para nenhum transtorno. Eu acho que tudo que você vive, você carrega com você, seja uma coisa boa, uma coisa ruim. Principalmente um transtorno que mexe muito com o seu psicológico, ele também deixa algumas marcas na sua vida. Os medos que eu tinha hoje, sei lidar melhor com a situação, assim, com as coisas, mas eu não tenho mais. Não há remédio para o sofrimento psíquico. Não há e não haverá, uma vez que somos seres de linguagem. E nós sofremos porque somos os únicos bichos que existem nesse planeta que têm a consciência da morte. Você fica imaginando, poxa vida, não vai fazer diferença nenhuma eu estar aqui no mundo. Eu não tenho vontade nenhuma de viver nenhuma dessas situações. Você fica no automático, vivendo porque você precisa, por questões de sobrevivência. Então é uma invasão da morte. Morro de medo. E essa sensação de morte que dá, a primeira coisa realmente que eu penso é em deixar meus filhos aqui. Se por algum motivo você passa por algumas situações, é porque você fez um plano de vida e escreveu isso para você poder passar para o seu processo evolutivo. Então, mesmo na dor, eu acredito que eu, de alguma forma, eu tenha feito este plano, eu preciso passar por isso, eu precisei passar por isso para o meu processo como ser humano para evoluir. Que a angústia é a vertigem da liberdade. Todo o esforço que nós temos de não nos angustiarmos é um abraço, é um mergulho na escravidão. Todo o esforço que temos para viver com angústia é uma aposta na liberdade. Para ser livre, é preciso conviver com a angústia. Não interessa o que você tenha, não interessa se é uma síndrome, não interessa se você está buscando um nome ou não. Só busque ajuda, porque a gente acha, todo mundo acha que sozinho pode, sozinho consegue, a gente não consegue. Seja o que você chamar de ajuda, mas chame, não passe por isso sozinho. Porque sozinho é mais difícil, e sozinho fica mais fácil, mais suscetível a você se entregar a
a este buraco escuro.